nesta madrugada de sexta para sábado, nós completamos exatamente 7 dias. Porque foi, primeiramente, numa sexta-feira à tarde da semana passada, que Donald Trump disse ok. Ele disse sim para o início do conflito. E o primeiro ataque foi logo na virada da meia-noite de sexta para a madrugada de sábado. Portanto, 7 dias já do conflito, com muitas mortes, muitos feridos e ainda sem respostas. O presidente, justamente ele dos Estados Unidos, disse que o Irã vai ser atingido hoje e que áreas e grupos de pessoas que não eram alvos antes agora serão considerados. Mas como é que a gente interpreta uma fala como essa? O que exatamente ele quer dizer com isso? Vamos ao vivo até os Estados Unidos? A Priscila Yazbek é quem está com a gente. Yazbek, bem-vinda, nossa correspondente internacional no território norte-americano. Quando ele diz que agora o Irã vai ser novamente atacado e que pessoas que antes não eram alvos serão, a gente sabe de quem exatamente ele está falando, Yazbek? Bem-vinda, bom dia. Oi, Elisa, bom dia a você, a todos que nos acompanham. Donald Trump não deu mais detalhes nessa postagem que foi feita por volta das 6 horas da manhã, aqui do horário local, às 8 horas do horário de Brasília, mas o que se sabe por essa mensagem é que vai haver uma intensificação do conflito. Isso já era previsto, inclusive com uma mudança do tipo de armamento que vai ser usado, uma mudança de mísseis guiados para bombas de gravidade, que são bombas que pesam toneladas e que têm uma capacidade de causar um estrago muito maior, mas Donald Trump não detalha se outros tipos de instalação, além de instalações militares que vêm sendo o alvo desses ataques dos Estados Unidos e de Israel, podem também ser atingidas. Nessa postagem, Donald Trump disse que o Irã está sendo massacrado, ele pediu, e por isso pediu desculpas e se rendeu aos seus vizinhos do Oriente Médio, prometendo que não irá mais atirar contra eles, e ele diz que essa promessa só foi feita por causa dos ataques implacáveis dos Estados Unidos e de Israel, e disse que o Irã estava tentando tomar e controlar o Oriente Médio. Ele também disse que é a primeira vez que o Irã perde em milhares de anos para países vizinhos do Oriente Médio. Disse também que os países aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio agradeceram a ele, a Donald Trump, e ele disse que o Irã não é mais o valentão do Oriente Médio, que agora é o perdedor do Oriente Médio, e falou que ele vai continuar perdendo e vai entrar em colapso completo por muitas décadas ou deve se render. E nessa mesma mensagem, no fim, Donald Trump disse que o Irã será atingido com muita força hoje, nesse sábado, e disse que áreas e grupos de pessoas que não eram considerados alvos até esse momento estão sendo seriamente considerados para destruição completa e morte certa devido ao mau comportamento do Irã. O que a gente sabe é que essa mensagem provavelmente foi uma resposta a uma declaração que foi feita na mídia estatal do presidente iraniano, o Massoud Pezeshkian, que falou, inclusive, que pediu desculpas aos países vizinhos que foram atacados pelo Irã. Ele falou que não pretende atacar países vizinhos e, como o Irã já disse repetidamente, eles são seus irmãos, então foi o que disse Massoud Pezeshkian, e ele também disse que esses ataques só vão acontecer a esses países vizinhos se o Irã for atacado. Mas não se sabe, Elisa, se isso de fato vai acontecer, se isso representa um recuo em relação do Irã de uma forma geral, porque Massoud Pezeshkian, ele é um dos 3 membros daquele conselho interino que foi formado e é considerado o membro que é o menos linha dura dentre os 3, o mais moderado. Os outros 2 membros são o chefe do judiciário, o Ghulam Mohsen Ejei, e o clérigo sênior, o Alireza Araf. E além disso, também não está claro se o conselho está alinhado com a Guarda Revolucionária iraniana e com as forças de segurança do Irã nessa intenção de não fazer novos ataques aos países vizinhos, aos países árabes. E uma indicação de que talvez seja cedo para fazer algum tipo de comemoração, de recuo nesses ataques, são os sinais de alerta que soaram em alguns países do Oriente Médio nessa manhã. Lembrando que o Irã já fez ataques ao Catar, ao Bahrein, ao Kuwait, aos Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita. Também houve incidentes envolvendo Jordânia, Síria e Iraque. Então,
Houve também alertas aéreos que soaram no Catar e no Bahrein nessa manhã, então isso depois dessa fala de Massoud Pezeshkian. Então, o que alguns especialistas estão dizendo que talvez seja cedo para dizer que pode haver algum tipo de diálogo, apesar de essa ser a primeira mensagem de uma liderança iraniana desde o início do conflito que fala sobre algum tipo de recuo. Só que na mesma mensagem, Massoud Pezeshkian também diz que o Irã não vai se render, e isso depois de Donald Trump ter falado que não aceitará nenhum tipo de acordo com o Irã, a não ser a rendição incondicional. Então isso traz um impasse nesse conflito, já que os Estados Unidos dizem que não vão fazer nenhum tipo de acordo se não houver essa rendição incondicional, e o Irã diz que não vai se render. Isso traz uma perspectiva de que esse conflito pode se prolongar, porque se o Irã não vai se render, os Estados Unidos devem buscar nessa campanha, então, colapso total do regime, e nada que fique aquém desse colapso total do regime vai ser considerado uma vitória para os Estados Unidos diante do que diz Donald Trump, de que ele quer uma rendição total, diante de outras falas também de Donald Trump, falando que ele quer influenciar na escolha da nova liderança do Irã. Então, todas essas falas trazem aí perspectivas de que esse conflito ele pode se arrastar ainda por algumas semanas, com alguns especialistas dizendo que pode se arrastar inclusive por meses. E agora é isso, o conflito entra nessa nova fase com intensificação desses ataques. Inclusive, Israel lançou uma nova onda de ataques pela manhã contra Teherã, utilizando mais de 80 caças para atingir instalações militares, incluindo locais de lançamentos de mísseis, isso segundo as informações das forças de defesa israelenses. E imagens que foram registradas em Teherã também nas primeiras horas da manhã mostram chamas no aeroporto de Mehrabad, que, segundo a mídia estatal iraniana, teria sido atingido por ataques de Israel. Não está claro ainda qual é a extensão dos danos a esse aeroporto, mas a CNN tentou contato, inclusive, com as forças de defesa israelenses para tentar obter mais detalhes e entender e verificar se esse ataque, assim como diz a mídia estatal iraniana, teria sido um ataque feito de fato pelas forças de defesa israelense. Elisa.